Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Kleber e hoje vamos falar sobre igualdade, tá? A relação de igualdade para multiplicação e divisão e vamos mostrar que essa igualdade não se altera, tá bom? E para isso vamos colocar um exemplo aqui. Uma fábrica de roupas vende para as lojas uma calça jeans por R$ 60. Esse preço é composto de R$ 40 de matéria-prima mais R$ 20 de mão de obra. Essa situação pode ser representada pela seguinte igualdade, pessoal. Olha só. 60 é igual ao que? 40 da matéria-prima mais 20 da mão de obra. E perceba que vai dar exatamente os R$ 60. 40 mais 20, 60. Ou seja, 60 era o que ele estava estipulando o preço, não é, da calça jeans, e nós vimos que esse preço era formado pela matéria-prima com a mão de obra, que também dá 60. Então, essa igualdade é verdadeira, certo? 60 é realmente igual a 60. Uma loja comprou 10 calças dessa fábrica. A sentença matemática que é expressa por uma igualdade que representa essa situação é: bom, se ela comprou 10 calças, então a gente tem que multiplicar o preço por 10. Nós já tínhamos essa igualdade aqui. Olha só, de 60 ser igual a 40 mais 20. Vamos multiplicar tudo por 10 em ambos os membros, tá? Esse sinal de igualdade, pessoal, ele divide essa expressão aqui, 60, e essa outra expressão, 40 mais 20, tá? Ou seja, divide em duas partes. Aqui a gente vai chamar de primeiro membro, tá? Primeiro membro. Já esse outro aqui, esse outro lado da igualdade, a gente chama de segundo membro. Ok? Então, nós temos aqui a igualdade, e essa igualdade divide em duas partes, primeiro membro e segundo membro. Ok, né? Então, no primeiro membro, já que eu quero saber o preço da calça, de 10 calças, então eu multiplico por 10. 10 vezes 60, tá? Vai dar 600, né? E do outro lado eu também multiplico por 10, do outro lado da igualdade. Só que aqui vou ter que colocar um parêntese para indicar que eu vou multiplicar por 10 toda essa soma toda de 40 mais 20. E aí você vai utilizar o que? A propriedade distributiva. Vai multiplicar o 10 vezes o 40, que dá 400, e o 10 por 20, que dá 200. Tá? Somando, eu vou ficar com quanto? 400 mais 200 dá 600. E aqui, 60 vezes 10 também deu 600. Pessoal, 600 é igual a 600. Então, essa igualdade aqui continuou sendo verdadeira. É isso que nós temos que perceber, tá? Que mesmo quando eu multiplico por algum número, sempre que esse número tem que ser o mesmo em ambos os lados, né? Mesmo eu multiplicando por algum número em ambos os lados, a igualdade não vai se alterar, vai continuar sendo verdadeira. Entendido? Bom, e o que mais que a gente pode perceber aqui? Como multiplicamos os dois membros da igualdade por um mesmo número, a igualdade manteve-se verdadeira. Olha só uma observação. A multiplicação de 10 pelo segundo membro, pessoal, a gente utilizou o que? A propriedade distributiva, tá? Para quem não lembra, é desse jeito. Você pega o 10 e multiplica por todos os termos que estão dentro do parênteses. Vamos ver mais uma situação. A mesma fábrica de roupas também faz camisetas de manga curta e as vende em caixas de 20 unidades por R$ 400. O preço de uma caixa com 20 camisetas é composto por R$ 200 de matéria-prima.
e R$ 200 de mão de obra. Bom, pessoal, a igualdade que representa a situação dada é, olha só, 400 vai ser o quê? Vai ser 200 da matéria-prima mais 200 da mão de obra. Totalizando quanto? 400. 400 é igual a 400? Sim, verdadeiro. Né? Para obter a sentença matemática que indica o valor de uma só camiseta, tá? Podemos dividir ambos os membros da igualdade por 20, que é o número de camisetas que tem em uma caixa. Então vamos fazer isso. Eu tenho aqui a minha igualdade, que nós vimos que era verdadeira, tá? E vou dividir cada membro da igualdade por 20. Então, eu vou dividir o 400 aqui por 20. Quando é uma divisão, basta cortar os zeros, né? Corta um zero aqui com esse, fica 40 por 2, que dá 20. E aqui eu vou fazer do mesmo jeito, pessoal. Olha só, eu vou usar aqui essa divisão, tá? E aí eu vou dividir o 200 por 20, que dá 10. E o outro 200 também por 20, que dá 10. 10 mais 10, 20. Olha só. O que aconteceu? A gente achou o preço de uma camiseta. É R$ 20. E fizemos isso dos dois lados da igualdade. E a igualdade continuou o quê? Verdadeira. Se manteve verdadeira. Mesmo fazendo a divisão em ambos os membros. Assim, temos que o valor da camiseta é R$ 20, sendo R$ 10 de matéria-prima e R$ 10 de mão de obra. Pessoal, qual a conclusão que nós temos, então? Se eu multiplicando ou dividindo os membros de uma igualdade, certo? Por um mesmo número, sendo que esse número tem que ser diferente de zero, né? Porque uma divisão por zero não existe. O que vai acontecer? A igualdade vai se manter verdadeira, tá ok? Vamos ver outros exemplos. Olha só, nós temos aqui 6 mais 6 mais 6 igual a 18. Se eu dividir, certo? Cada 6 desse por 3, vai ficar 2 mais 2 mais 2. E se eu dividir 18 por 3, perceba que eu estou dividindo pelo mesmo número, tá? Também vai continuar sendo verdadeira, porque vai ficar 2 mais 2, que dá 6, e é igual a 6. Isso tanto faz para multiplicação também. Olha, se eu pegar um 12 menos 5, 12 menos 5 é igual a 14 menos 7. Por quê? 12 menos 5 dá 7 e 14 menos 7 dá 7. Então, essa igualdade é verdadeira. Se eu fizer a divisão aqui, tá? Aliás, a multiplicação de cada termo, eu vou encontrar o quê? 11 vezes 7, 77. 14 menos 7 vezes 11 também dá 77. Olha só, multiplicando por 11 em ambos os membros, a igualdade ainda continua verdadeira, ok? Deixa eu ver aqui, nós temos uma atividadezinha que vamos pular ela para falar sobre problemas. Bom, pessoal, agora que vocês já entenderam a ideia de igualdade, que se você multiplicar por ambos os membros, certo? Ou dividir por ambos os membros aqui um número, a igualdade vai continuar verdadeira, a gente pode resolver alguns problemas. Como assim? Vamos pegar aqui um exemplo. Dona Marta vende temperos na feira. Ela usa uma balança de pratos e pequenos pesos metálicos para medir a massa de temperos para os clientes. Vejamos aqui a situação. Olha só aqui a balança, tá? E vocês estão percebendo que ela está em equilíbrio. Por que equilíbrio? Porque olha, elas estão na mesma altura aqui, ó. Não tem uma mais alta do que a outra, não. Estão na mesma altura, tá? E isso quer dizer que
são o que? Iguais os pesos dos dois lados da balança. Esse peso é igual ao outro. Bom, como a balança está equilibrada, podemos representar a relação entre a massa do tempero e as massas dos pesos, com uma sentença matemática expressa por igualdade. Vejamos aqui. De um lado, pessoal, nós temos 100 e 100. Foi colocado aqui, 100 e 100. Que é igual ao outro lado que nós temos 50 mais um peso desconhecido. E a gente coloca só esse quadradinho aqui, ó. Olha só. Nós vamos tentar agora descobrir quanto seria isso, né? Sabemos que quando um mesmo número é subtraído dos dois membros de uma igualdade, ela se mantém verdadeira, tá? Então, vale isso para subtração também, vale para adição também, tá? Se eu tenho uma igualdade verdadeira, se eu somar ou subtrair em ambos os membros, como multiplicar ou dividir, a igualdade vai continuar verdadeira. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu quero saber, pessoal, qual é o valor desse peso, desse quadradinho aqui, em peso, tá? Para eu saber o valor desse peso aqui, eu teria que deixar esse peso, esse quadradinho sozinho. Então, eu teria que retirar esses 50, tá? E aí, para retirar esses 50, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que subtrair por 50. Mas para a igualdade continuar sendo verdadeira, eu tenho que retirar esses 50 também do outro lado da igualdade. E aí, com isso, a gente pega e faz a subtração aqui. Repete esse 100, tá? E aí eu subtraio 100 menos 50, dá 50. Somando aqui, 100 mais 50 dá 150. E perceba que eu fiquei o quê? O quadradinho aqui é igual a esse peso, 150. Ok? Portanto, a massa aqui desse tempero é de 150 gramas. Entendido? Bom, vamos ver outro exemplo. Paulo e Daniela estão brincando de adivinhar os números. Pensei no triplo de um número e adicionei 10. O resultado é igual a 25. Qual é esse número? A nossa colega diz: já sei como fazer. Como o resultado das operações realizadas por Paulo é 25, Daniela resolveu anotar a situação. Olha só o que ela fez. Utilizando uma sentença matemática. Ele disse que é o triplo de um número, não foi isso? Ele não sabe que número é esse, então bota 3 vezes. Aí ele colocou um quadradinho aqui para representar esse número. O que mais? Adicionou 10. Então ele colocou mais 10 e disse que é igual a 25. Essa operação. O que a gente pode fazer aqui para resolver essa operação? A ideia de Daniela era representar o número desconhecido por um quadradinho e fazer as operações deixando apenas o quadradinho no primeiro membro, tá? E aí o que ela faz, pessoal? Primeira coisa que ela tem que fazer é retirar esse mais 10 aqui, para ficar só 3 quadradinhos, tá? Para retirar esse mais 10, então ela subtrai por 10. Só que para a igualdade continuar verdadeira, ela tem que subtrair por 10 do outro lado também. Bom, fazendo isso, vai ficar 10 menos 10, 0. E aqui vai ficar 25 menos 10, 15. E aí o que ficou? Sobrou o quê? O triplo do quadradinho é igual a 15. Bom, eu tenho que fazer o quê? Também tirar esse 3 daqui, tá? Então, para isso, para tirar esse 3 daqui, só que esse 3 não está somando. Para poder só eu subtrair
3 menos 3 para dar 0. Não é isso. Aqui é uma multiplicação. Então, perceba que eu tenho que fazer sempre a operação inversa, tá? Se aqui está multiplicando, então eu tenho que fazer é dividir por 3. Então, 3 dividido por 3, 3 quadradinhos dividido para 3, vai ficar só um quadradinho. E 15, ó, eu tenho que dividir do outro lado da igualdade também, para a igualdade continuar verdadeira, tá? Então, 3, 15 dividido por 3 dá 5. Olha só, então, o que é que nós encontramos? Que um quadradinho, né? Porque eu peguei 3 quadradinhos, 3 dividido por 3 deu 1. Poderia até colocar o 1 aqui, tá? Mas seria um quadradinho é igual a 5. Do outro lado ficou 5. Então, nós encontramos que o valor que ele disse é 5. Ou seja, o triplo de um número somado com 10 para dar 25 só pode ser o 5. Vamos ver se é verdade? Olha só. Se eu pegar o triplo de 5 e somar com 10, o que acontece? 3 vezes 15, 3 vezes 5, 15, mais 10, realmente dá certo, ó, dá 25. Ok? Bom, pessoal, então, como Daniela fez as operações idênticas nos dois membros da igualdade, a relação de igualdade se manteve, certo? Por isso que ela conseguiu achar o valor do quadradinho, porque se ela somava de um lado, ou subtraísse de um lado, ou multiplicasse, ou dividisse, ela teria que fazer o mesmo do outro lado. Olha, vamos ver aqui um exemplo. O dobro de um número mais 4 vale 10. Que número é esse? Ó, o dobro de um número, não sei que número é esse, vou colocar um quadradinho, mais 4 é igual a 10. Quero retirar esse 4 daqui, tá? Então, eu subtraio por 4. Faço a operação inversa. Se aqui é mais, vou botar menos. Então, vai ficar 4 menos 4, dá 0, não é isso? Só que para continuar a igualdade verdadeira, eu boto menos 4 também do outro lado. 10 menos 4, 6. Bom, eu fiquei o quê? 2 vezes, ou seja, o dobro desse quadradinho dá 6. Para eu eliminar esse 2, eu agora vou fazer a operação inversa. Se está multiplicando, eu vou fazer o quê? Uma divisão por 2. Vai ficar 2 por 2 dá 1. Tá? E para continuar a igualdade verdadeira, eu também divido do outro lado. 6 por 2 dá 3. Então, um número, o dobro de um número, né? Mais 4 para dar 10 vai ser 3. Esse número vai ser 3. Ok, pessoal? Valeu e até a próxima.